Como que eu assisti um pouco das tuas conversas com a galera do Flow lá e tal, e você tem um relacionamento muito honesto, você é um cara muito sincerão, assim, isso é um negócio muito legal. E eu acho que o teu público saca isso, né, cara? Tem um relacionamento que eu vejo, tava olhando algumas lives tuas gravadas, assim e tal, que é um relacionamento muito sincero com aquela galera que te segue. Sim. Você de vez em quando não se sente um pouco exposto ou isso realmente te preenche, assim? Eu tenho a tranquilidade de saber que é algo que quando eu comecei a fazer live, eu olhei, era o pior momento da minha vida, literalmente. E quando eu comecei a fazer, eu já estava passando pelo tratamento de depressão, já estava ali no momento onde eu sabia, porque tem muita gente que procura e fala assim, eu quero fazer live, eu tô mal, tal. Eu falo, cara, quando eu comecei a fazer live, eu já estava sendo, né, uma pessoa, já tinha sido clinicada, eu já estava medicado, eu estava passando pelo processo de você se curar, né, e usei como forma de terapia. Quando eu liguei Te ajudou, não era o remédio. Não era o remédio, era uma terapia, era uma forma de terapia para eu estar com pessoas. Porque quando você entra em depressão, você quer se isolar. Quando você entra em depressão e você tem pessoas ao seu redor, cara, vira uma zona de conforto. Não tem como falar que não. Se você tiver com a casa, se você tiver com a comida, se você puder ficar no quarto o dia inteiro, você fica no quarto o dia inteiro e você não sai dali. No meu caso, eu tava sozinho. Então era um negócio de tipo assim, se eu ficar deitado, amanhã eu não tenho onde dormir. Eu já não tenho muito o que comer. Se eu não for atrás do que comer, eu não vou ter nada absolutamente. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, eu preciso fazer coisas. Eu tentei pensar de uma maneira racional. Eu falei, eu preciso fazer coisas que vai doer, mas se eu não fizer isso, acabou. Então, eu falei, eu preciso seguir a terapia, porque é isso que salva, não sou eu que salvo, não é você, é médico, é remédio, é terapia, é os profissionais de saúde que salvam. Eu preciso seguir tudo que eles me passarem, eu preciso fazer exercício, porque eu falei, cara, o exercício é uma forma de eu tirar a raiva dentro de mim, a depressão é raiva acumulada. Então, se eu correr 5 km por dia, eu vou tirar uma raiva de mim muito grande. Quando eu vi, eu estava correndo 10, 12 km todo dia. E alimentação, porque é uma coisa que uma coisa junta a outra. Eu falei, se eu fizer os 3, eu vou estar bem. Quando eu olhei e falei assim, o que mais que eu posso fazer? Porque eu estou isolado. Eu tenho meu computador, eu tenho internet, eu conheço dos jogos, sei que esse mercado de streaming é algo que pode, né, já estava crescendo, mas eu acho que ainda está no começo, porque a internet, jogos, você está sempre no começo. Parece que sempre está bombando, mas sempre tem gente que não sabe o que é. Então você tem sempre gente nova para chegar. E aí eu olhei e falei, quer saber, velho, eu vou fazer a stream, mas eu não vou fazer só a stream para criar conteúdo, eu vou fazer stream para criar relação. Porque é isso que eu tô precisando. Eu preciso me relacionar. Perfeito. E aí, quando eu comecei a fazer live, tinha 5 pessoas, 10 pessoas, eu comecei a trocar ideia com o cara de vida. Eu comecei a trocar ideia, que o cara entrava lá e falava, você vai jogar o quê? Eu falava, sei lá, velho, mas que bom que você tá aqui, porque agora eu tenho com quem conversar. Ótimo. Então, legal. O que eu vou jogar virava o plano de fundo para alguma coisa que eu tava trocando ideia de algum assunto, ou de alguma coisa boa. E aí começaram a surgir dúvidas de tipo, cara, você tá chapado? Você tá drogado? O que é? Eu falava, mano, eu tô tomando remédio. Mas você tá tomando remédio por quê? Pô, porque aconteceu isso, isso e isso. E aí, quando as pessoas começaram a olhar e falar assim, cara, mas por que você tá falando isso? Um streamer não fala isso. Aí eu falei assim, cara, a gente tá no meio da madrugada. Eu fazia live, começava às 8, madrugada inteira, até o horário que eu aguentava, até meio-dia, 11 horas. Eu não gostava muito dos todinho, que eu chamo a molecada. Dá meio-dia, eu falava, saída do colégio, não vou ficar aguentando os todinho no chat. Porque naquela época eu tava, né? Você também tá raivoso. Claro. E aí, no meio da madrugada, uns caras vinham com os papos e eu falava assim, mano, se eu não te contar a minha história, por que você vai me contar a sua? Sabe? Porque você tá fudido, eu tô fudido. Você quer vir aqui, quer me contar algo pesado. Eu também quero, tá ligado? Eu também tenho esse direito. Claro. E aí a gente começou a estabelecer uma relação onde eu falava assim, cara, quando você erra, né? Você muitas vezes erra por não é uma pessoa que a pessoa que erra ela não é uma pessoa do mal. Você tá aprendendo. Né? Você vai cometer erros na sua vida. E tem coisas que você vai passar que a culpa não é sua. Igual eu estava falando lá de separação, briga familiar, muitas vezes a culpa não é sua. Então você vai ter vergonha disso. Coisas que aconteceram comigo, o pessoal falava, você não tem vergonha? Eu falava, mas mano, a culpa não é minha. Por que eu vou ter vergonha de falar que aconteceu isso, ou que aconteceu aquilo, ou que eu passei por isso? Eu falava assim, cara, se eu não tirar isso de dentro de mim e dividir com as pessoas, eu vou ficar segurando esse peso. E esse peso vai se transformar de novo em depressão ou em alguma coisa que eu acho que foi muito mais racional
pelo instinto de sobrevivência. Eu acho que isso aí foi instinto de sobrevivência. Eu lembro, hoje minha vida mudou completamente.